tarde. Sejam bem-vindos a esta sessão do seminário da hora do almoço e é com muito gosto que damos as boas-vindas à nossa convidada de hoje, Ana Catarina Necho, que nos vai falar sobre um tema interessante e às vezes pouco conhecido nesta perspectiva, que é sobre o reinado de Dona Maria e depois o próprio destino desse reinado. A professora Ana Cristina Necho estudou profundamente este tema na sua tese de doutoramento e agora vai-nos apresentar aqui o resultado, procurando lançar um olhar crítico sobre a visão muitas vezes estereotipada que nós temos sobre este reinado tão importante. Foi a primeira rainha que assumiu um trono em Portugal e, portanto, é um reinado sobre o qual ainda muita investigação precisa de ser feita, e aqui temos um contributo relevante para iluminar esse período histórico uma perspectiva crítica renovada. Ana Catarina Necho é licenciada em História, mestre em História na especialidade de História Moderna e Contemporânea e doutorada em História, na área também de História Contemporânea, onde obteve esta formação desde a licenciatura até o doutoramento na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E também realizou um doutorado livre na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais e tem-se dedicado à investigação e ao ensino e, portanto, é uma jovem investigadora promissora e que amavelmente aceitou aqui vir partilhar o seu conhecimento connosco. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Portanto, a Melancolia do Poder, representações e imagens de Dona Maria I Piedosa em 1734-1799, é resultado da minha tese de mestrado, portanto, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde eu quis estudar a figura de Dona Maria I, que foi a primeira, eu costumo dizer, a primeira rainha governante, efetivamente governante, de Portugal, que muitas vezes é conotada como a rainha louca. E, portanto, foi um processo em que, desde o início, eu procurei, junto com a minha orientadora e com o objetivo de desmistificar, portanto, a imagem da loucura que existia em torno da rainha, não é? Porque esta questão, curiosamente, esta é a semana em que se, digamos, comemorou, digamos assim, a questão, e se tem falado cada vez mais da saúde mental, mas porque esta questão de a rainha ter a conotação negativa da louca, não é? Digamos assim. Depois, para este processo foi necessário fazer um percurso, antes de mais, tenho que falar disto, um percurso desde o nascimento até, portanto, quase ao final da vida da rainha, e, portanto, e depois juntar uma equipa de psiquiatras e psicólogos, onde traçámos vários momentos em que foram cruciais, no sentido em que a rainha revelava vários momentos em que foram notórios alguns comportamentos e algumas situações em que foram analisados situações em que se revelaram de facto se de facto ela tinha alguma preponderância ou não para esse termo da loucura, pois se atribui dessa forma. Ora, em relação ao nascimento e à educação, portanto, da princesa, o nome completo dela, Maria Francisca Isabel Antónia Gertrudes Rita Joana, é um nome que eu acho bastante engraçado. Ela era, de facto, a filha primogênita de Dom José e Dona Mariana Vitória de Bourbon, portanto, tinha linhagem, não só, portanto, também de Espanha. Nasceu em dezembro de 1734. Nasceu numa altura em que Portugal vivia num reinado de Dom João V, onde, de facto, era um reinado com bastante luxo, onde, de facto, estamos numa época em que vigorava o absolutismo, não é? Portanto, não só na corte portuguesa, mas em várias cortes pela Europa.
E, portanto, o seu batismo foi com uma pompa e solenidade no dia 9 de janeiro de 1735, na Igreja Patriarcal, curiosamente inaugurada pelo seu avô, Dom João V. Os seus padrinhos foi o avô paterno, Dom João V, e Maria Isabel Farnésio, portanto, a sua avó materna. Como eu já falei, portanto, esta vivência da corte joanina, onde brilhava, portanto, existia uma riqueza extraordinária, era o brilho, o luxo, a exuberância, portanto, Dom João V equiparava-se a Luís XIV, equiparava-se, digamos, de uma certa maneira, a Luís XIV, rei de França, quase que ainda hoje existe um debate em torno daquilo que falamos da historiografia, no sentido, portanto, Luís XIV, o Rei Sol, e portanto, no sentido de que os coches extremamente trabalhados, quando um representante, um diplomata ia para fora, portanto, ia de tal forma, os relatos eram extremamente de grande luxo, de grande ostentação, portanto, Dom João V queria, portanto, era de facto, era a arquitetura do poder, portanto, o Palácio do Convento de Mafra era tudo aquilo que ele queria fazer, era de facto extraordinário, e Dona Maria I cresceu nesse ambiente em que, por exemplo, a sua educação foi ter os melhores mestres que vinham, por exemplo, da Itália. Ela assistia aos melhores teatros, portanto, teve os melhores mestres. Portanto, a sua educação, apesar de não ter sido na altura preparada para governar nesse sentido, porque nunca tinha existido, ao contrário da parte masculina, digamos, um mecanismo, digamos assim, em que se preparava as mulheres para governar, porque as mulheres normalmente eram preparadas para casar, procriar e ser regente, digamos assim. Os homens não, os homens tinham já, portanto, os filhos primogênitos eram preparados, portanto, para a arte de governar. Enquanto que, apesar de toda aquela exuberância, de facto, Dona Maria teve uma educação muito, muito rica. Aliás, ela com 5 anos já dominava várias línguas, desde o latim, o espanhol, o francês. Portanto, era extraordinário, tinha várias capacidades. Depois, a questão aqui, ela, quando nasceu, teve o título de Princesa da Beira, viveu várias experiências e relações de poder aqui entre a corte e o poder monárquico, e aqui temos uma questão que viria mais tarde a revelar-se um pouco problemática. Uma questão que desde pequena foi sempre fulcral para ela, era para além de extremamente devota, e isso vai-se verificar até ao final da sua vida, presenciava constantemente procissões, portanto ia muito a lugares religiosos, participava em orações, celebrações religiosas, juntamente com os avós. Na Gazeta de Lisboa está constantemente, portanto verifica-se constantemente essas descrições em que vai com a avó e com o avô a essas celebrações, e há uma descrição do seu temperamento frágil, portanto, em que era ao contrário das irmãs que vão depois surgindo, era mais recatada, era pensativa, reservada, e revela-se aqui aquilo que se falava na altura, os sintomas de melancolia, ou seja, aquela tristeza, aquela, digamos, aquela solidão, aquela questão mais solitária, não é?
aquilo que hoje aquilo que se fala hoje em depressão, falava-se muito em melancolia na altura. E, portanto, de facto, a Dona Maria tem de facto esses traços que já eram revelados por algumas figuras na altura. Depois, o que é que vem acontecer de seguida? Portanto, enquanto mulher, o papel da mulher aqui, sendo ela a herdeira do trono, que nada diz que não pode ser, porque é ela a primogénita, portanto não temos a lei sálica, temos a política de casamentos na corte portuguesa. A questão aqui é, Dom João V, portanto, tendo só Dom José IV, portanto, só descendência feminina, ela é, de facto, por linha direta e sucessória, ela é a herdeira ao trono. E há uma problemática nisto tudo. Qual é a problemática? Dom João V portanto, escolhe o seu filho Dom Pedro para casar com a sobrinha, que é a Dona Maria. O que não vai deixar satisfeito, eu digo isto com alguma piada, o seu irmão Dom José, porque Dom José tinha ciúmes do irmão. E, portanto, Dom João V pede as breves de Roma, portanto, as dispensas papais, por causa da questão da consanguinidade, que não era permitido, digamos assim, casar com a questão da consanguinidade. O que é que acontece? Em 1750, acaba por falecer Dom João V e sucede ao trono Dom José. Curiosamente, Dom João V nunca foi muito apologista de uma figura que vai emergir nesta altura, que é Sebastião José de Carvalho e Melo, e eis que essa figura vai surgir e é justamente essa figura que vai dizer, digamos assim, que ao juntar-se, portanto, Dom José sucede e vai pedir, portanto, chama para ministro, não é? Digamos assim, o chamado, mais fácil dizer, Marquês de Pombal, e vai-se anular, vão dizer que vão desaparecer as dispensas, e portanto o casamento vai ser, digamos, esquecido. E portanto vão-se tentar arranjar, digamos assim, outras alternativas. Porquê? Porque Dona Maria I e o tio Dom Pedro eram, digamos, uma facção contra o Marquês de Pombal. E, portanto, o que é que acontece? Com o terremoto de 1755, aquilo começa como secretário de Estado, o Marquês de Pombal, mas o facto é que depois com o terremoto passa para ministro do Reino e adquire a confiança plena do monarca. E o que é que isto quer dizer? Não só o casamento é anulado, mas o monarca é como se, ainda hoje há um debate em relação a isso a nível historiográfico, no sentido de que não há, digamos assim, a figura do rei torna-se quase nula. Ou seja, quem é que governa? Se é o Marquês, talvez eu esteja a dizer alguma barbaridade, mas muitas vezes quando nós vemos algumas obras, confunde-se quem é que terá tido o papel principal. O rei foi Dom José, efetivamente, mas as decisões foram tomadas por quem? Não é? É um pouco esta. Eu às vezes questiono-me um pouco aqui, porque quem assinou os papéis de facto era o rei, mas o papel do Marquês de Pombal foi de facto crucial nisto tudo. Tanto que depois, aquilo que eu posso dizer é que foram aparecendo outros elementos que, para o casamento, tanto que para o casamento com Dona Maria, desde Dom João Carlos de Bragança, que era o Duque de Lafões, o Dom António Veríssimo, que era um dos meninos da Palhavã,
inclusive o irmão de Carlos III, o Duque de Cumberland, de Inglaterra, e nada, portanto, até porque se Dona Maria casasse com um elemento fora do reino, não poderia herdar o trono. E, portanto, isto acaba por ter aqui alguns problemas. E nesta situação, o que é que acontece? Ao longo do tempo que isto vai acontecendo, o Marquês de Pombal e Dom José afastam Dona Maria da política governativa. Portanto, é uma das formas que eles têm. Eles vão fazer isto várias vezes e afastam Dona Maria das ações, portanto, que estão a ser realizadas e das ações que têm a ser tomadas, ou seja, em vez de ela estar inserida nas ações que estão a ser realizadas a nível das tomadas, no sentido daquilo que está a ser feito, não afastam-na completamente daquilo que está a ser realizado. E, portanto, a Dona Maria é completamente afastada e há aqui momentos em que ela é completamente posta de lado. E não é só ela, há aqui um jogo político, há peças em que, de facto, o Marquês de Pombal e Dom José têm um papel que tentam afastar vários, digamos assim, considerados inimigos políticos, sobretudo da parte do Marquês de Pombal. Aqueles que eram os opositores, digamos assim, nomeadamente falamos da nobreza e dos jesuítas. Há um atentado, temos, por exemplo, de 1758, em que, chamado contra os Távoras, em que é quando são condenados e é quando a nobreza, os Távoras acabam por ser condenados e, de facto, o que acontece é que aqui o Marquês de Pombal vê a oportunidade de afastar totalmente os seus opositores. Portanto, aqui é um momento que ele vê que, conseguindo, de facto, eliminando os seus opositores, consegue, portanto, assim, já não vê perigo no casamento de Dona Maria com o seu tio Dom Pedro III. E, portanto, o casamento aqui, de facto, torna-se viável. O que é que acontece? Torna-se viável, são pedidas novas dispensas e o matrimónio realiza-se a 6 de junho de 1760. Portanto, aqui esta imagem, por exemplo, está no Museu dos Coches. E o que é que acontece? Dona Maria casa com o tio, Dom Pedro, e tem cerca de 6 filhos. Dom José, que mais tarde veio a falecer, que era o primogênito, acaba por morrer de varíola e depois Dom João, temos Dona Maria Isabel, portanto são várias mortes que vão acabar por suceder, algumas até mesmo em Espanha. E o Dom João VI, que nasce em 1767, esse sim que é o que vai depois suceder. O que é que acontece nisto tudo? Nesta situação, portanto, sem oposição, são pedidas, portanto, ao casamento, e nestas situações, estes fatores, estas perdas que Dona Maria I, portanto, para além de Dona Maria I, que tinha uma grande estima, estar constantemente a saber se vai casar com o tio, se não vai casar com o tio, e depois a perda dos filhos que vão acontecer e por várias epidemias que vão acontecer também, vão acabar por também ter alguma turbulência na personalidade de Dona Maria I. Vão ser vários fatores. Aliás, ela nas cartas que escreve ao primo Carlos III de Espanha vão acabar por mostrar a influência, portanto, o estado de espírito dela e o abatimento que ela tem, o sofrimento que ela demonstra no facto de estar a perder os filhos e as noras e, sobretudo, também os netos, porque ela acaba por também perder os netos. A questão é que esta questão
do Marquês de Pombal, mais o rei Dom José estarem com a atenção focada agora no filho primogênito, porque não queriam que Dona Maria sucedesse de facto ao trono. O que é que eles vão fazer? Vão tentar que Dona Maria acabe por tente abdicar do trono em favor do filho, tentando como? Primeiro que a mesma não só abdique, mas também fazendo com que o filho case com a tia, Maria Benedita. Há um casamento, de facto, só que Dona Maria, não influenciada pela mãe, Dona Maria Ana Vitória, não vai... portanto, a mãe percebe o que se está a passar, é contra o Marquês de Pombal, e diz à filha, não vais abdicar do trono que te pertence, portanto, não vais abdicar. E, portanto, ela de facto foi afastada dos assuntos de Estado, não foi preparada para governar, mas diz claramente ao pai que não vai abdicar do trono em função do filho. O que é que acontece precipitadamente? Nesta altura, apesar do casamento com a tia Dona Maria Benedita a 1 de fevereiro de 1777, em 74 Dom José vai adoecer. E o que é que acontece? A partir deste momento, a família real, portanto, aqui Dom José começa a revelar os primeiros acidentes vasculares cerebrais, e entrou num profundo estado de melancolia que é revelado em vários monarcas, e Dona Maria Ana Vitória toma uma decisão de afastar o Marquês de Pombal do monarca. Portanto, ele é praticamente... E não só o monarca começa a ter vários momentos com muitos pesadelos, inclusive escreve uma carta à filha a pedir que tome decisões no sentido daqueles que ele mandou prender, que seja feita justiça no sentido de os perdoar e libertá-los. Portanto, ele já estava, digamos assim, com um chamado peso na consciência daquilo que se calhar tinha feito e não deveria ter feito. Não estou aqui eu a dizer que... mas a questão é que ele pede isso à filha, e portanto ele é completamente afastado. O Marquês de Pombal vê que as coisas nesta altura já estão complicadas, e percebe que é o fim do seu poderio, portanto, nesta altura. O que é que acontece? Acaba por morrer. Dom José morre no dia 24 de fevereiro de 1777. A 13 de maio desse ano, nos antigos Passos da Ribeira, é aclamada a rainha, e é com uma grande ostentação. O povo, portanto, apesar da perda de um soberano, celebra-se a ascensão de outro. Portanto, desta vez uma mulher, e quando digo é a primeira rainha governante, nós tivemos de facto rainhas governantes, mas é a primeira rainha governante pela linha sucessória hereditária, não é? Porque nós tivemos rainhas governantes que foram regentes, mas esta foi de facto aquela que pela via direta conseguiu, não é? Porque enquanto, por exemplo, em França nós temos a lei sálica, que impede as mulheres de suceder ao trono, esta não. Esta, portanto, a Dona Maria I teve, por linha direta, por ser filha primogênita, teve o direito a herdar o trono. Claro que aqui o Marquês de Pombal pede a demissão de todos os cargos que desempenhava. Curiosamente, em relação à constituição do governo de Dona Maria I, Dona Maria I ainda vai buscar alguns elementos do antigo governo do pai, como o Aires de Sá e Mel, por exemplo. No quadro financeiro, o Estado estava cheio de dívidas, ao contrário daquilo que se possa pensar, estava completamente cheio de dívidas. Foram libertados dos cárceres milhares de homens,
muitos deles até em conventos tinham sido presos. E, portanto, tudo isto acaba por influenciar estas questões de libertar as pessoas destas questões do processo dos Tavros, todas estas questões acabam por abalar o espírito de Dona Maria, porque ela era extremamente frágil. Portanto, ela começa aqui já a dar os primeiros sinais de dificuldades em gerir as emoções e tudo o que é aquilo que é a questão da capacidade psíquica de aguentar aquilo que era. Não só não tinha sido preparada para governar, mas para ter em consciência aquilo que também era uma luta com a memória do pai, preservar a memória do pai, porque havia aqui um lado que também se preocupava nesse sentido. Em relação àquilo que eu me preocupei no sentido de, que há muito aquela conotação de julgar sem compreender os factos, que é louca e pronto, e vamos, há aqui um estigma à volta daquilo que é um padrão que ainda hoje não, é assim, vamos julgar, é louco e pronto, mas vamos compreender porquê, o que é que se passou, porque é que originou isto. Esta incapacidade, no fundo, é uma incapacidade, porque ela foi de facto afastada do trono. E, portanto, a partir de 1700, e há vários fatores que contribuíram para isto. Ora bem, Dona Maria I, a partir de 1781, tem de facto a perda dos pilares fundamentais para ela, que é a mãe, Dona Maria Ana Vitória, que foi o suporte fulcral dela, e o tio, que era o marido, em 1786. Portanto, aí está os dois pilares que eram basilares na vida dela. Portanto, aí foram e ela descreve isso nas cartas que escreve ao seu tio Carlos III. Portanto, vê-se nas cartas que escreve ao tio. Depois, o processo dos Tavros, que foi tormentoso. O processo demorou vários dias e em 1792, para além do processo dos Tavros, se existisse a condenação, portanto, há um momento em que ela risca a assinatura e, portanto, fica tão furiosa que risca a própria assinatura. E portanto, eles são de facto dados como inocentes e ela tem a preocupação de o pai não ficar, digamos assim, com a culpa daquilo que se tinha passado. Nomeadamente aqui há a restituição dos bens à família Távora, foram dados como inocentes, mas há uma condenação do Marquês de Pombal, e aqui a condenação do Marquês de Pombal, de certa maneira, também veio, digamos assim, pesar um pouco a imagem de Dom José. Outro problema que nesta altura veio, de facto, preocupar e preocupava as cortes na época na Europa, foi a Revolução Francesa. Estamos numa época em que o absolutismo era o regime que vigorava por várias cortes, nas cortes por vários países da Europa e, portanto, aquilo que aconteceu com Maria Antonieta e com Luís XVI deixou-a muito perturbada, portanto, a morte pela guilhotina, e ela ficou extremamente perturbada com aquilo que aconteceu. E estes acontecimentos, tendo em conta mais as perdas familiares que foram bastantes desde a morte do filho primogênito, por exemplo, foram tudo momentos em que ela foi, juntamente com a influência do novo confessor, nomeadamente o José Maria de Melo, que era extremamente, digamos, era o Inquisidor-Geral do Reino, era muito arraigado no sentido de ter que se fazer justiça
apelava muito à questão de ter que se fazer justiça na questão, por exemplo, do Estado, a expulsão dos jesuítas, nomeadamente os confessores que existiam na monarquia, na família real eram jesuítas, portanto, e tiveram que abandonar. Portanto, tudo isto acabou por deixá-la, já o espírito melancólico dela era assim, e acabou por deixá-la ainda pior. E, portanto, ela, no período de 1781 a 85, descreve muitas vezes nas cartas que fala do seu estado, do seu mal, diz que portanto, fala da ida a banhos termais, a realização de sangrias. E é curioso que nesta época estamos no século XVIII e é um período da Revolução Científica, onde aparecem portanto, os primeiros alienistas, que é aquela época em que há o conhecimento do homem, o conhecimento da mente, portanto, o entendimento daquilo que é, digamos, a percepção da incapacidade do homem enquanto no momento em que está mais frágil a nível cognitivo. Vem, sobretudo, um médico, temos o exemplo de França, com o Philippe Pinel e Etienne Esquirol, que começam com a institucionalização portanto, dos doentes mentais. E, portanto, vem um alienista inglês que tratou Jorge II de Inglaterra e que teve sucesso, vem até à corte portuguesa e vem no sentido de tratar Dona Maria I e tenciona levá-la para a Inglaterra, mas a família real não o permite. O que é que acontece? Dona Maria I manifesta alterações comportamentais e psicológicas, tem aflições noturnas, tem uma grande melancolia, tem sonhos interrompidos, abatimento de espírito, tem tristeza, tem um mal-estar interior. Portanto, isto são tudo sintomas, de facto, de grande depressão. Lá está. Aquilo que nós hoje podemos chamar de depressão e grande ansiedade, não é? O seu estado em 1792 agrava-se e, de facto, tenta-se providenciar uma solução governativa. Há, de facto, nesta altura, uma junta de médicos que realiza quesitos no sentido de, realizam umas questões para avaliar o estado da saúde da soberana, em que, de facto, dizem que ela não está nas melhores condições para governar, e aí, em 1792, o que é que se diz? Dom João VI acaba por tornar-se príncipe regente, no sentido em que, eu aqui sublinho, ele torna-se príncipe regente, mas assina sempre os documentos por baixo, portanto, da mãe. Portanto, ele é apenas e só príncipe regente, quem é a rainha é sempre a mãe. Até que o mais estranho, o meu trabalho termina em 1799, não em 1816, que é a data de falecimento da rainha, porque ele em 1799 acaba por, sem convocação de cortes, e isto é uma pergunta que eu deixo sempre no ar, por livre-arbítrio, auto-intitular-se, declara-se regente absoluto do reino. E, portanto, eu fico, portanto, normalmente, nós ainda, apesar de estarmos, há quem chame a época da viradeira, portanto, há vários conceitos, não é, que ainda são debatidos hoje, mas acho estranho que um príncipe que é regente se auto-intitule
regente absoluto, ainda estando a mãe viva e, portanto, assinando na totalidade e assumindo totalmente aquilo que era o governo, mesmo a mãe estando, digamos, totalmente incapaz. Mas isso, acho que é. Não sei. Agora, em relação a Dona Maria, aquilo que eu pretendia era desmistificar definitivamente a imagem de uma rainha. Porque, primeiro, mulher. Porque nós tivemos reis também com doenças mentais que não são conotados como loucos. É sempre uma mulher. Acho interessante. Depois, houve vários fatores. Temos a questão da hereditariedade do avô Filipe V, rei de Espanha, e o tio Fernando VI. A questão da natureza triste e apática, as perdas familiares. Portanto, houve de facto um conjunto. A questão da devoção, a extrema devoção, que muitas vezes pode. Há referências de convulsões, a rigidez muscular, o cansaço, os espasmos que vêm no pescoço, nos músculos na cara. Ainda hoje isso é referido, isso não desapareceu, acontece cada vez mais. Com nomes diferentes. A questão é que hoje fala-se muito de doenças mentais, mas há uma ausência de compreensão nesse sentido. A questão dos tremores, das convulsões, das diarreias, dos humores. Ou seja, aquilo que era efetivamente loucura, porque os livros que saem, mas porquê loucura? Porque não a piedosa? Porque ela de facto, havia de facto, ela tinha de facto não só uma depressão, mas também uma comorbidade com histeria e epilepsia. E depois, ela não foi só uma rainha doente, ela seguiu o exemplo do avô. Ela, para além destas imagens que eu coloco aqui da Basílica da Estrela, que está associada, muita gente não conhece, mas está associada ao Sacré-Cœur em França, e da Biblioteca Nacional de Portugal, da Academia das Ciências de Lisboa, da Casa Pia. Ela foi de facto impulsionadora das artes, das letras. Portanto, esta imagem de uma conotação extremamente negativa, quer dizer, ela teve um papel fundamental em vários outros pontos, e eu acho que o importante é ressalvar a imagem positiva daquilo que ela fez, da obra que ela fez. E é isso que eu acho que é importante fazer também na história. Não é isto que eu acho que é positivo nesse sentido. E portanto eu acho que pegar na imagem de uma rainha que sim, de facto passou por momentos mais difíceis e mais complicados, mas que de facto, e que se calhar estamos num momento, podemos aprender com estes momentos, mas de facto houve vários fatores que influenciaram para um temperamento desde criança, já desde o temperamento até às mortes, até às perdas familiares, e o facto da não preparação para governar, mas que de facto conseguiu impor-se e de facto ter um papel fulcral naquilo que foi a política portuguesa na época. Pronto. Yeah. Conseguiu impor-se e de facto ter um papel fulcral naquilo que foi a política portuguesa na época. Pronto. E acho que. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado, Ana Catarina Netchouk, pela sua conferência e pelo contributo que está a dar para termos um olhar diferente sobre a primeira rainha governante de Portugal. E agora, como é habitual nestas sessões,
Abro a sessão aos participantes que nos acompanham via telemática e aqui presencialmente na sala de videoconferências da Universidade Aberta, para se entenderem, colocarem questões, fazer algum comentário. As vossas intervenções serão bem-vindas. Vamos começar a intervenção do nosso colega Dr. Rui Rego. É à vontade. Obrigado, Ana Catarina. Cumprimento a sua conferência. Eu estava a ouvir a conferência, a ouvir a história da Rainha Dona Maria e a professora Cristiana aqui ao meu lado, que é de clássicas, a lembrar-me de um mito, que é o mito de Perséfone, que é obrigada a casar com o Hades, por acordo com, que é seu tio, por acordo com Zeus, e depois Zeus arranja um grande problema, porque não avisou Deméter, e todo aquele problema que nós conhecemos, e simultaneamente também a figura de Deméter, que perde os filhos, que perde a filha, no caso. Esta ideia de uma tragédia concretizada, neste caso, tudo simultaneamente. E é curioso porque este mito, na Grécia, sobressai, ontem falávamos de sobressai, porque é pela primeira vez a voz de uma mulher que tenta mudar o destino, como é o caso de Deméter, e dizer: Zeus, tens que arranjar a maneira da minha filha voltar do mundo dos mortos, porque isto não foi com o meu consentimento. Este ponto enquadratório era, no fundo, para dizer: é óbvio que alguém que passa por tudo isto, casamentos com tios não escolhidos, etc., com a perda continuada de filhos, que, se for humano, em princípio, isso marca, imprime caráter. O que me pareceu interessante, e com essas minhas duas perguntas. Primeiro, qual o papel da mãe da rainha, que parecia Mariana Vitória, não sei se era o nome, como é que ela assistiu a isto, ao casamento com o tio e depois o acompanhamento da perda, como disseram, dos pilares dela. E segundo, o que me pareceu também interessante da sua conferência, que é, no fundo, de certa maneira, mostrar como era uma questão de patriarcado, isto é, ela sobressaía-se por ser mulher. Se há realmente outros casos em que se sabe de sinais de doença mental noutros reis que nunca foram às juntas médicas, nem nunca lhes foi retirado o poder por essa condição que era igual à desta rainha, ou pelo menos era muito semelhante. Se isso já existem estudos comparados, ou se é possível fazer algum tipo de comparação com outro monarca anterior, que nas mesmas condições da rainha tenha continuado como rei, sem lhe ter sido retirado o poder. Obrigada. Em relação à antiguidade clássica, eu por acaso sou fascinada por antiguidade clássica e de facto, mas aqui em relação a Dona Mariana Vitória, já tinha sido decidido pelo Dom João V que ela, portanto, a Dona Maria I iria casar com, portanto, supostamente iria casar com o tio, portanto, quando um rei tomava uma decisão deste âmbito, não haveria oposição. E o engraçado é que ela nutria um grande carinho pelo tio. Era mesmo. Tanto que quando eu digo dois pilares, ela tinha dois pilares, era a mãe, a da rainha Dona Mariana Vitória, e era o tio, o esposo. Eram mesmo os alicerces dela. A rainha apoiava a filha em tudo. Tanto que quando o Marquês de Pombal tentou, e o Dom José dissuadir de ela abdicar do trono, não. Ela disse com todos os. Portanto, há registros de que não tentou por tudo, não. Aliás, mesmo no momento em que Dom José acabou por adoecer, afastou-o completamente de estar ao pé, de estar presente. Ela apoiava muito a filha. Tanto que era presente nas procissões, em todos os momentos, ela estava sempre presente com a mãe. Tanto as irmãs como a primogênita da Dona Maria. Dona Mariana Vitória teve um papel fulcral no crescimento da filha. Eu acho que isto aqui foi fundamental para Dona Maria. E de facto isso foi, se calhar foi uma das forças que a levou até conseguir chegar portanto, ao papel de rainha, não é? A questão aqui, portanto, é de facto, e se calhar
Depois a questão que me colocou em relação, portanto, Se havia outros reis sim, antigamente. há outros reis, mas esses reis que eu tenho conhecimento, nomeadamente que até são da mesma família, Filipe V, não me lembro, não sei, não foram afastados do. Portanto, o que eu fiz em relação ao estudo e ver o que é que ela tinha e porque é que foi afastada, pronto, foi o meu papel enquanto. Mas eu não me lembro deles terem sido. Houve um monarca português que foi afastado, mas foi por outra causa. Foi Dom Afonso VI, mas foi por uma questão de impotência. Paraplegia. Era paraplégico. Sim, mas foi porque a rainha dizia, tanto que foi substituído pelo seu irmão Dom Pedro II. Foi acusado de não ter, portanto, Também tinha comportamentos ah, loucos. agora não me lembro de ter visto nunca nenhum rei, a não ser que seja, pronto, pode ser uma falha minha, nenhum rei ter sido acusado de loucura e ser afastado, porque ela foi mesmo a uma junta, digamos, chamando uma junta, não é? E não cumpre os requisitos para continuar porque está doente, pronto, a nível mental, a nível mental. Muito Diga-me, bem, olha, eu podia fazer uma questão então. Quer diga-me. dizer, no fundo, a tese da Ana Catarina Nestes consiste no seguinte, que a avaliação histórica estereotipada que tem sido feita foi a atribuição à doença que ela teve, à incapacidade, uma designação de loucura, como sendo a doença dela, que não corresponde àquilo que era de facto o estado patológico que ela tinha. Uhum. Que ela teria uma depressão resultante das vicissitudes que ela atravessou, familiares, a morte dos filhos, Sim, sim. e todo o processo que levou a que ela fosse rainha, a própria oposição, o facto de ela ter sido preparada para governar e deparar-se de repente com o reino nas mãos e com tanta responsabilidade, levou a que ela tivesse esses comportamentos que se chamavam melancolia, que nós Não hoje doía, podemos sim. chamar ansiedade e depressão. E, portanto, a avaliação histórica que perdurou, que deu origem a uma visão estereotipada, é que está errada. Realmente ela tinha um problema de saúde, mas que não correspondia a um quadro de loucura, mas a outro quadro. Não é? Mas que ainda hoje, se formos a ver, há livros que ainda hoje Sim, vendem que, com a imagem e, da portanto, temos louca. que corrigir esse no fundo, a sua tese é uma proposta de correção do diagnóstico. Não é? Sim, 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 sim. Ótimo. Sim, foi esse, até porque já a minha tese depois de doutoramento, o meu objetivo é muito desmistificar o estigma que há em volta daquilo que é as doenças mentais, porque hoje falamos cada vez mais de doenças mentais, mas no entanto a sociedade vive em torno daquilo que é digamos, o estigma, não é? Da loucura e da não compreensão. Até vemos isso, perdoem-me a sinceridade, mas o Estado está cada vez mais ausente no papel Claro, daquilo que é a sua função em cuidar das pessoas que claro. precisam cada vez mais Da assistência psicológica. da assistência. Exato. Portanto, e a minha função quando eu quis depois caminhar no sentido do estudo do primeiro hospital de alienados em Portugal, foi nesse sentido, mas ao estudar o passado permite-nos compreender e se calhar mudar um pouco a perspectiva daquilo que é Bem, uma muito pessoa bem. que se aleija na perna vai ao médico, não Naturalmente. é? Porque que uma pessoa que está com uma fragilidade a nível psicológico não tem, se calhar, porque é que não pode ter o mesmo apoio? Claro. Porque se nós não estivermos capazes a nível cognitivo, também não vamos estar Sem dúvida, capazes. sim. Isto é o meu entendimento, eu peço desculpa, mas Mas eu está muito acho certo, que. muito bem, ótimo. ah, Muito bem, temos mais uma questão. Pronto, vamos fazer uma ronda final de questões, já chegamos às 2 horas da tarde. Marta Duarte, tem à vontade. Olá, olá, boa tarde. Parabéns pela conferência. Eu Obrigada. queria colocar-lhe uma questão só para me esclarecer acerca da designação de melancolia no contexto médico no século XVIII, só para entender melhor, porque eu sei que, por exemplo, na poesia está bastante presente a referência à cruel melancolia, mortal melancolia, e é curioso que se intensifica nessa segunda metade do século XVIII. Mas pronto, para perceber
qual é a evolução então do conceito a nível no quadro das patologias? Pronto, só para entender isso melhor, por favor. Obrigada. Na época, aquilo que se tratava. Mais alguma questão que alguém queira fazer? Já tiver então, estamos todos esclarecidos. Damos a palavra final à nossa conferencista para encerrar, respondendo a esta questão. Ora, na época quando se traduzia melancolia era aquela questão de tristeza, aquela tristeza profunda, digamos assim, que muitos autores até descreviam. Nós temos exemplos de grandes autores que falavam de uma tristeza profunda, quase de desespero, de profunda solidão, profunda dor. É isto, portanto, é algo que quase é indescritível. Se formos a comparar hoje, dizemos, quando falamos é mesmo isto, é uma tristeza muito grande. E na altura era isso, era aquela tristeza profunda de solidão também. Tem a ver com isso. Mas atenção, há uma coisa que nós não podemos criar anacronismos, porque uma coisa era o século XVIII, não é? Aquilo que eu não quero criar essa diferença no sentido, essa diferença não é essa mistura, no sentido de que a descrição do passado, daquilo que eles tinham, não se pode comparar na totalidade a patologias, tem que se ter algum discernimento e algum cuidado. Não sei se me fiz entender. Sim, sim. Eu, pronto, como conheço um pouco do contexto do aparecimento, pelo menos já no século XVI, do humor melancólico, dessas referências que vão buscar até um pseudo-Aristóteles lá atrás. Então, perguntava-me se, no fundo, a nível da medicina, se a coisa não teria, o entendimento não teria evoluído assim muito, e se continuávamos a chamar a todo o tipo de depressões, mesmo a nível no vocabulário, na terminologia médica, se continuamos a chamar melancolia ou humor melancólico a estas perturbações. Pronto, se isso é corrente, ou então é algo que passa mesmo para a sociedade e que anda na boca do povo, que as pessoas chamam melancolia, pronto, sem ser, assim como nós falamos em depressão, assim corriqueiramente. Há uma certa A questão era evolução. essa. Há uma certa evolução, até porque já no século XIX, quando eu estudei os alienados do Hospital de Rilha-Foles, eles também designavam em algumas patologias melancolia. Portanto, o que hoje se traduz por exemplo, depressão. Por isso é que é preciso ter algum discernimento, mas melancolia tem a ver sobretudo com aquele lado mais de tristeza, de solidão. A depressão é uma coisa já mais assim, no sentido, como é que eu hei de explicar? Eu não sou psicóloga, não quero estar a explicar mal, mas a melancolia é um bocadinho diferente. Muito bem. Sim, senhor. Obrigada. Obrigado, Ana Catarina Neto, pela sua intervenção, pela sua vinda cá. Obrigada, obrigada, professor. Muito a presença também de todos e desejamos a continuação de uma boa tarde. Obrigada.